Lucas 6, do verso 37 em diante. Eu acho que eu estou entendendo porque que o pastor Joaber está usando óculos. Não estou conseguindo ler, está difícil. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se você não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Pedir para que Deus abra os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos da fé, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações através da sua palavra. Deus Pai, nós estamos aqui, Senhor, essa noite, para falar em Teu nome, para clamar por Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti nesse momento. Que diminua a mim, em nenhum momento eu sou a figura mais importante dessa igreja. Aqui nesse altar, quem prevalece és Tu, Senhor. E que a minha vida seja uma ferramenta afiada nas Tuas mãos. Que o Senhor possa me usar de forma extraordinária nessa noite para falar aos corações dos casais que Te buscam, Senhor. E que cada um que está aqui nessa noite possa compreender a sua medida, a sua necessidade, para que possa ouvir aquilo que é necessário, não o que lhe agrada. E que nós possamos compreender, Senhor, que Tu és santo, bondoso e que Tu não erra, Paizinho. Nós possamos entender que as feridas geradas e permitidas por Ti, elas são sim, Deus, ferramentas para um futuro casamento curado de feridas e aumentado cada vez mais no Teu amor. Nós Te adoramos e entregamos a Ti esse culto em nome de Jesus. Amém? Abram os ouvidos da fé. Tirem os olhos da pessoa que fala e prestem atenção no que Deus tem para falar com nós essa noite. Porque nós estamos aqui para receber uma palavra de Deus, não é de um ministro. O ministro é apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então que nós possamos entender que essa palavra, ela vem trazer algumas reflexões ao longo dela. E trazendo isso para a realidade de um relacionamento, é muito mais fácil. Quando falamos para casais, a primeira coisa que a gente avisa é: não cutuca o outro. Porque cada coisa que fala aqui, tá vendo? Escuta, presta atenção. O conselho inicial é: olhe para si. Não tente melhorar o outro. Tem algumas frases de casamento que elas são conflituosas, geram polêmicas e discussões. Uma delas é que casa-se para ser feliz. Aí vem uma contrapartida dizendo que o casamento não é para eu ser feliz, e sim para eu fazer o outro feliz. Em contrapartida a essa, tem uma outra frase que diz que casamento é para se cumprir o propósito independente de felicidade. Nós não vamos se apegar em nenhuma delas. Nós vamos se apegar em que casamento tem propósito de Deus.
Se é para me fazer feliz, para fazer o outro, para fazer o que tem que ser feito, eu tenho que entender que se eu quero viver uma vida para mim, eu não caso. Isso é óbvio. Se eu quero fazer só o que eu quero, ir onde eu quero, ter meus amigos, jogar futebol toda noite, eu quero jogar beach tênis, que agora está na moda, né? Tem que fazer uma propagandinha, né? Beach tênis, eu quero jogar vôlei, eu quero andar de bicicleta, eu quero andar de moto. Sempre na minha vez, na minha hora. Eu sempre quero fazer uma coisa que me interessa, independente do meu pai gostar ou não. Aí eu fico sozinho, eu tenho essa opção. Porque eu imagino que ninguém que está aqui com alguém foi obrigado a casar com uma arma na cabeça. Então, casou por uma escolha. Né? Aí, se escolheu casar, já sabia que ia ter alguém ali. E ter alguém do seu lado é, sim, abrir mão de muitas coisas. Quando eu estou casado, eu tenho que entender que a vida não é mais minha, é nossa. E aí é difícil. Eu tive dificuldade no início do meu relacionamento com o nego. Eu era bem mandoninha. Eu era. Não é nego que eu era? Não, sou mais. Eu já morava sozinha, tinha a minha casa, a minha profissão, ganhava o meu salário, o nego veio querer se meter na minha vida. Ah, mas para aí, né? Já empinei de arrancada já. Ó, o negócio é o seguinte, não te mete nas minhas contas. E era conta. Não era no meu dinheiro. Aí ele queria dizer, tu já comprou outra calça. Ué, uma calça nova. O que tu tem que saber que a minha calça é nova? Eu comprei, eu paguei, mais ou menos, eu paguei, parcelei, sei lá. Né? E aí ele começou a querer, mas tu comprou outro sapato? Daí eu comecei a dizer, não, é velho. Tu que é eu não digo, ó. Ai, que desligada esses homens. Aí eu queria reverter o jogo, aquela história toda, que a gente sabe as caídas aí. E aí, ai, que desligado, ai, que não sei o quê, porque mesmo, daí ele já ficava todo apurado e já dava uma confusão na mente. Ele já não sabia se era novo, se era velho, daí ele parou de perguntar. Porque daí eu sou boa de, né? Aí eu deixava ele tontinho, ele parou de perguntar. Aí dessa eu me escapei. De vez em quando era muito evidente, ele dizia, essa blusa eu acho que é nova. Eu dizia, ai, de novo, nego. Por favor, essa blusa já tem não sei quantos anos. Aí virei uma mentirosa. Glória a Deus, não, misericórdia. Comecei a tentar me defender com isso. Porque eu não queria assumir esse lado do relacionamento. Porque é difícil. Tu ter que dar satisfação para alguém. Eu tinha a minha vida. Mas aí eu comecei a entender que não dava certo. Aí eu tinha que comprar, era uma trabalheira. Tinha que tirar o sapato da caixa. Levava 3 dias para chegar esse sapato em casa. Porque daí tinha que passar na mãe, deixar na mãe. Para chegar em casa com o sapato a hora que ele não tivesse. Eu passava um trabalho que eu vi que não estava. E aí eu comecei a ver assim, não, mas não está certo. E eu já na igreja, bem crentezinha já. E aí comecei a ficar incomodada com aquilo. E um dia não deu mais, assim, não deu mais. E aí o Espírito Santo quando eu comecei a ficar crente de verdade, tu começa a botar para fora tudo aquilo que não presta. E aí, como o Jefferson falou, dói. Porque aí teve um dia que o nego chegou em casa e eu falei, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou, o quê? Tá grávida? Não. É pior. Grávida era bom. Eu compro coisa e não te conto. Essa blusa é nova, esse sapato é novo. Tu não é desligado, é eu que sou compradeira. E não briga. Porque tem muito mais. Tem muito mais e tem conta para pagar, porque eu comprava um monte. Não era tanto, nunca fui assim de ficar super endividada, mas tinha umas parcelinhas, 5, 6, 7, 10. E aí ele, daí foi tenso. Foi tenso, doeu, arrancou as cascas, sangrou. Porque aí tu mexe num erro, né? E aí tu quer corrigir o erro, tu tem que confessar. Daí eu larguei aquela pedra que eu estava segurando ali, era uma trabalheira, bem certinho a pedra. Só porque aí o que acontece? Eu era muito, muito de corrigir o nego nas coisas dele. O nego era meio desligadinho, mesmo.
E eu aproveitava isso, era aproveitando isso para machucar. Porque eu tinha que ter um argumento. E para corrigir o erro dele, só porque eu não tirava o cisco do meu olho. E eu ficava no dele, e eu nada. O que a gente precisa entender com essa palavra? Casamento é arrependimento meu. Eu não tenho que ficar lá pegando o defeito do outro e martelando e batendo. Eu tenho que corrigir o meu. Se eu me preocupar comigo, tu te preocupar contigo, dá tudo certo. E a gente tem que estar alinhado no mesmo propósito, senão não resolve. Se um só nadar sozinho, não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem aqui, eu organizei um esqueminha para a gente conversar sobre casamento e propósito. O propósito do casamento, ele se divide basicamente em quatro áreas. Proteger, nutrir, abençoar e honrar. Se essas 4 áreas estiverem em dia, está tudo certo. A proteção é algo que nós temos que, é o tempo todo, elas estão vinculadas uma à outra. Proteger, nutrir, a gente tem a abençoar e honrar. Nós, mulheres, normalmente somos mais falantes. Mas homens que falam também é um terror. Dizem que mulher é fofoqueira, não sei o que. Agora, o homem, quando ele tira para ser fofoqueiro, ele ganha. É coisa mais feia que tem mulher se reunir com as amigas para falar mal dos maridos. E é comum. Agora, homem se reunir para falar mal da mulher consegue ser pior ainda. Diabólico. Não, isso não acontece pouco. Nós temos que ter a proteção. A proteção, ela acontece quando, independente do que eu acho, naquele momento eu tenho que defender. Depois em casa se acerta. Não expõe o teu par na frente dos outros. Isso é desonra. Quando a gente está num lugar, nós que temos filhos sabemos da importância do alinhamento na criação dos filhos. Quando eu honro meu marido na frente dos meus filhos, eu estou dando autoridade a ele. Quando eu desonro meu marido na frente dos filhos, eu desautorizo total e ele vira o bananão. E a gente tem que ter muito cuidado da mesma forma o homem com a mulher. Nós presenciamos muitos casos nas salas de aconselhamento, a mulher fala sem parar, o homem não consegue falar, quando ele começa, ele já desmonta, ele não sabe se ele desmaia, se ele finge que... Ele não sabe. É uma desonra de um tamanho gigantesco. A gente tem que ter muito cuidado com a honra aos nossos maridos na frente das pessoas. E na ausência deles. E os maridos da mesma forma. Maridos, muitas vezes, a gente tem um cuidado lá em casa, a gente está aprendendo, porque a gente aprende todo dia, né? Eu não sou assim aquela mulher na cozinha. Eu posso dizer, nego, cale-se. Eu não sou uma mulher assim que faço comidas extraordinárias. Eu faço comida comestível. Mas eu não sou uma mulher que incrementa, porque tem umas mulheres assim que eu até chego a ter assim uma invejinha, assim. É aquela mulher que a gente chega na casa da amiga, assim, que tem aquele prato, assim, aquele banquete. Eu até a coisa simples eu consigo, assim, sabe, deixar assim feia. Eu não sou assim uma pessoa que tem esse... Mas o meu marido, muito sábio, se eu vou fazer uma coisa para receber uma visita, ele diz, nossa, que linda essa mesa, tá assim, né? Eu me esforço, eu dou o meu melhor, mas aquilo ali é o meu melhor. E ele sabe que essa é uma limitação minha. Ele não fica tirando sarro disso na frente dos outros, porque ele sabe que é uma limitação. E agora todo mundo aqui já sabe também, né? Acabei de contar. É uma limitação minha, então por que ele vai ficar mexendo? Eu não tenho
problema com isso, tanto que eu estou falando. Mas se isso começar a ser uma situação de me ridicularizar o tempo todo, eu vou ficar constrangida. O nego eu não vou falar, porque daí eu vou constranger ele das faltas de habilidade dele. Eu não vou falar, porque daí eu não posso falar, né? Não posso. Ele disse que não tem. Tem um monte. Não, pouca. O que acontece? As faltas... Homens, eles se sentem... Quer ver? Olha, não é o caso do meu, isso é de verdade. Não é. A gente escuta muito de uns amigos nossos, aquela história do meu amigo, né? Quando uma mulher, ela quer moer o marido, ela pega o ponto fraco. E às vezes o marido, por exemplo, financeiramente, ele não é muito habilidoso. Esse não é, graças ao bom Deus, não é a falta de habilidade do meu. Mas quando o marido tem dificuldade financeira, ele compromete o orçamento de toda a família, na maioria dos casos. E às vezes a mulher fica odiando isso. E ela quer moer com ele na hora que ela está com raiva. E aí ela diz assim na frente de todo mundo: também se tu não fosse tão tanso, tão burro, tão boca aberta, deixasse os outros te lograr, ou isso ou aquilo, a gente não estava passando por isso. Existe humilhação maior de um homem para um homem provedor ser humilhado na frente das pessoas pela própria esposa. Cuidado, mulheres, com a forma como honra ou desonra o seu marido. E aí a gente não vê o tamanho do cisco do nosso olho, como a palavra diz. Às vezes tem um gigante e o marido bondoso não fala nada. E aí o cisco no olho, a mulher está lá. A mesma coisa o homem. Então, muito cuidado com a desonra. Isso é o maior problema entre os casamentos. Na ausência, defende com unhas e dentes. Honrar é falar bem, é respeitar na ausência. Na presença, ele está ali para se defender ainda, né? Mesmo que isso não é bom. Agora, na ausência, daí é tenso. Cuidado com essas questões. Nutrir um relacionamento. Não estamos falando de alimento físico. Apesar de que nós, mulheres habilidosas na cozinha ou não, precisamos sim ser as responsáveis por uma boa alimentação na nossa casa. Não estamos falando de banquetes, estamos falando de alimentação saudável. A mulher que conduz e que organiza um lar. E aí o que acontece do nutrir vai muito além do alimento físico. Nutrir um relacionamento é o que eu estou levando para dentro da minha casa. Que palavra eu estou levando para a mesa? A minha mãe tem 75 anos. E ela é uma mulher sábia e extraordinariamente sábia. Quando a gente trazia um problema da escola, a gente já contava para ela alguma coisa lá, chegando no portão, ela dizia assim, ó, depois do almoço a gente conversa. Não fala isso na mesa, porque o teu pai vai ficar nervoso. E aí a gente almoçava, terminava de almoçar, recolhia a louça, voltava para a mesa para conversar. A forma como nós conduzimos o nosso relacionamento, ele nutre ou desnutre. Um casamento desnutrido, ele adoece e morre com muito mais facilidade. Assim como uma pessoa saudável pega Covid. Vivemos uma pandemia em que morreu muita gente que aparentemente não tinha nada. Pega o histórico dessa pessoa, salvo algumas exceções, eram pessoas que não tinham uma vida saudável. Não eram bem nutridas. Pegou a doença, morreu. Quem estava bem nutrido e preparado, ninguém sabia que ia vir a pandemia. Quem estava preparado tem que estar preparado o tempo todo. Nós nunca sabemos quando vem a doença. Quando vem um acidente, quando vem o problema. Então, nutrir o casamento é tarefa diária. Eu tenho que estar nutrindo o meu casamento, e isso não é só tarefa da mulher. Homem nutre o casamento da sua forma e mulher nutre da sua.
Nós mulheres precisamos trazer flores para os nossos maridos, isso é o que nutre eles. Mas nós temos que mantê-los alimentados de outras coisas. Nós temos que manter os nossos esposos, nossos maridos. Quem está aí que é namorado, vai pegando. E se não está preparado, se escapa que ainda dá tempo. Ou entra para ficar, ou não entra. Não é uma coisa simples. É complexo. Tu tem que estar decidido a fazer isso. Porque é viver sim para o outro. É uma entrega diária. Tem muitas e muitas coisas que a gente faz, que a gente vai abrindo mão e que a gente... Não dá para eu me isolar de mim e morrer para mim para viver para o outro. Porque aí se torna uma dependência. Mas eu preciso sim abrir mão de muitas coisas. Se cada um emperrar para um lado, não funciona. E nutrir um relacionamento é isso. É eu cuidar do outro. Cuidar. Tratar bem, receber, esperar para o café, esperar para o almoço, honrar, respeitar, cuidar. Fazer uma comidinha, mesmo que não seja muito habilidosa, se esforça. Servir um cafezinho na cama de vez em quando. O homem fazer uma surpresa, trazer um presentinho, mandar uma mensagem. Nas vésperas dos encontros de casais, a gente faz algumas atividades, algumas tarefas, e fica todo mundo apaixonado. E aí depois para. Por que não continua? Quer dizer, tem gente que continua. Tem que aprender a nutrir para a vida. Nutrir o relacionamento tem que ser um hábito. Quem tem problema de emagrecimento, que tem essa questão que eu não tenho, eu sou bem tranquilo assim. A gente que tem problema de emagrecimento, o que acontece? Faz a dieta e emagrece. Se não se sustentar na dieta, engorda. Aí fica engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Tem que criar um hábito de alimentação saudável que tu dê conta de manter. Eu sou uma pessoa que eu não consigo eu não consigo ser mais magra do que eu sou hoje. Porque eu não consigo sustentar. Para eu ter esse corpo, esse peso, eu preciso ser regrada. Porque senão eu fico bem maior que isso. Só porque aí eu já sei o meu limite. Eu sei que eu não consigo ser Barbie. Eu já sei, já entendi. Não consigo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo passar alface e pão integral. E não sei, eu gosto de bolo. Eu gosto. E eu sei que eu não posso comer bolo todo dia. Mas eu não quero nunca poder comer. Então eu decidi por uma vida equilibrada e me conformei com 42. E deu. Não adianta eu querer uma coisa que eu não sustento. E o casamento é mais ou menos isso. Não adianta tu fazer uma dieta extraordinária, secou. Ficou no 36, não nutre. Tem gente que é do 36 e está tudo bem. E quem não é, não adianta forçar. Porque quando tu faz uma coisa forçada, dura um tempinho e deu. Quando o casamento é nutrido de forma constante, ele não vai ser aquele romance apaixonado, declaração e ai, beijação, mas é constante. Equilíbrio, respeito. Aí de vez em quando às vezes quando a gente dá uma engordadinha, dá uma parada, 15 dias eu fico só alface. Aí perde o que precisava, volta a comer um bolinho de vez em quando. Então o que acontece? O casamento está meio tenso, o negócio dá uma intensificada. Mas depois mantém o equilíbrio, porque senão não nutre. E aí adoece e morre rapidinho. Às vezes termina um relacionamento e a gente diz, meu Deus, mas por quê? Eles pareciam, estava tudo tão bem, parecia. Ninguém sabe como é que estava a alimentação desse casamento. Como é que ele estava sendo nutrido. Isso só quem sabe é quem está dentro de casa. E nós que estamos aqui nessa noite, sabemos como está a nutrição do nosso casamento. E se está na hora de abrir o olho, cuida, não deixa a doença entrar. Às vezes, entra e não dá mais tempo. E aí
a doença entrou, o problema chegou, se apaixona por outro, entra um enviado do Satanás e tu não dá mais volta. A mulher abusa, o homem não tem. Nós temos numa luta com um casal que, ai, lutamos antes, tenta, ajuda, te ajuda, cara, mas também, né, por favor. Né, mas é porque também ela, agora ela não quis mais. Agora ela não quer mais por nada desse mundo. Virou crente no último, tá no culto, mas não perde um. E manda foto para nós, estou no culto. Não adianta mandar foto para nós. Ela convidava, ele dizia, ai, estou cansado. Agora não está mais. Deixou a doença entrar, agora generalizou a infecção, está na UTI. Estamos na esperança ainda, porque ela ainda não está com outro. Daí ainda tem esperança. Mas não deixa morrer. Às vezes tem que morrer, daí ele ficou numa paixão, agora está descornadinho, que é uma loucura. Mas daí deixou morrer. E agora nós não temos mais dando volta. Eu até agora, faz o que tu quiser, abençoada. Agora o que eu vou fazer, né? A gente ora, tenta, mas tem coisa que orar, amém. Mas agir é importante. Nutrir o relacionamento é manter constância, equilíbrio nas coisas. Também não vai fazer tudo às vontades do outro, porque daí também não é legal. Mas tem que ter um equilíbrio. Abençoar o outro. Um outro princípio. O que eu falo para o meu marido, para a minha esposa, quando uma coisa não dá certo? Sabe quando a gente quer fazer alguma coisa e o outro diz assim, ó, não faz porque não vai dar certo. Imagino que em algum momento vocês tenham vivido isso. Eu não queria que tu fizesse. Não faz. Fez. Não deu. Conforme o previsto, não deu certo. Aí o outro, seja o homem ou a mulher, está lá arrasado já. Fracassado, frustrado, se sentindo a pior criatura. Chega o bendito do parceiro ou a parceira e diz assim, agora tu chora? Que eu te falei? Agora tu tem mais é que te ralar mesmo. Aí tu terminou de afogar o pobre do coitado ou a pobre da coitada. Não era o que eu queria, não achei que ia dar certo, eu já sabia, por dentro tu pode falar tudo isso. Eu já sabia. Mas é hora de tu segurar a mão e dizer assim, ó, tudo bem, estamos juntos. Vamos sair dessa junto, a gente é um só. Eu já imaginei que não ia dar certo, né? Dá uma cutucadinha, assim, uma cutucadinha pode, de leve. E aí eu sabia, vamos lá, eu estou contigo. Na próxima vez que o assunto vier à tona depois, eu vou fazer de novo. Não, agora é o seguinte, se tu fizer de novo, eu não vou te ajudar mais. Mas nós temos que ter um equilíbrio do negócio. Eu tenho que abençoar o meu marido, a minha esposa, quando nós estamos passando por um processo que talvez, se fosse eu na frente, não seria assim. Mulheres, ser obediente é uma coisa difícil. É difícil ou não é? Mulheres, o que vocês acham? As mulheres obedientes aí se manifestem, por favor. Ou não tem mulher obediente aqui? Já vamos mudar o rumo da prosa. Mulheres obedientes, é difícil ser obediente. Depois dessa minha entrega e confissão de todos os meus pecados, o nego me deu mas me judiou. Não deixava eu comprar. E até hoje, às vezes, ele me dá uma judiadinha ainda. Ele diz que se ele me soltar, eu viro compradeira de novo. Mas não é verdade, meu amor. Deixa. Às vezes, eu mando foto, estou lá na loja e faço uma pose, mando para ele, olha que lindo. Não. Tá? Entendi. Ser obediente é difícil. Às vezes me dá uma vontade de dar uma compradinha escondido. Mas eu fico com vontade. São escolhas. E quando a gente é obediente, as coisas funcionam. Mas daí tem aquilo, né? Não dá para um ser e o outro não.
ser obediente, eu só sou obediente ao meu marido porque ele me cuida e me protege. Aí a gente tem que ter o outro lado, o outro olhar. Ah, tu tá vendo? Escutou lá, porque daí chega em casa, a pessoa filtra só a sua parte de interesse e diz, tu escutou bem o que ela disse lá? Tu tem que me obedecer. E aí eu vou dizer para vocês que vai chegar em casa e dizer isso, já vou dar já não fala mais. Para a mulher obedecer, o homem tem que nutrir. Vou contar para vocês. Hoje a gente tem acesso, tudo que a gente tem é nosso. Foi bem difícil chegar nesse ponto. Como eu era gastadeiro, o nego ganhava mais que eu, o que ele fazia? Senha secreta, a mais secreta dos secretos era do banco dele. Porque se eu botasse a mão naquela senha, eu dissolvia. O nego tinha uma revenda. E às vezes eu via assim uns, sabe, um blililili, o meu olho fazia, ai meu Deus. Ele tinha dinheiro para comprar um carro, eu já me achava rica. Eu já queria ir na loja comprar tudo. Até eu entender esse processo foi difícil. E o nego foi me domando. Ai, ele foi persistente. E aí, eu mesmo obediente, ele ainda não deixava eu ter acesso. Porque eu ainda estava assim, meio assim, dava às vezes umas coisas. Mas eu estava no processo da cura. Então, a obediência. Aí foi um tempo, eu fui, mas para aí, né? Vamos, né? E hoje a gente tem total liberdade. Eu tenho acesso 100%. Tanto que hoje eu não tenho mais o meu trabalho. Eu abri mão da minha profissão, abri mão da minha vida profissional. E hoje a gente tem a nossa. E eu sou bem feliz. Só porque é uma escolha difícil. Porque hoje eu vivo a nossa vida. E eu gostava de dar uma mandadinha. É difícil. Só porque eu usufruo disso. Porque daí assim, o nego sempre foi mais esperto para dinheiro do que eu. Então hoje eu tenho mais dinheiro que eu tinha quando eu tinha o meu, entende? Quando eu tinha o meu, era o meu que não tinha. Hoje eu tenho o nosso que tem. Né? Então tem coisa que tu tem que ter o tino. Eu vejo às vezes mulheres de empresários bem-sucedidos, ou maridos de empresárias bem-sucedidas, que é menos comum, mas também tem, e que diz assim, não, eu não quero trabalhar junto com ela, porque ela é meio difícil. Eu tinha medo. Mas aí a gente tem um segredo que é o óleo da engrenagem, que se chama Espírito Santo. Quando a gente serve a Deus de verdade, as coisas andam. Porque eu confesso que realmente o nego ainda, ele não é fácil. E eu ainda tenho limitações. E a gente vai ter a vida toda. Porque eu sou gente, ele é gente. Só porque a gente tem algo que é o desejo de ficar juntos para o resto da vida. Quando a gente casa, a gente tem que definir o que eu quero. Eu casei para ver se vai dar certo ou eu casei para dar certo? Se eu casei para ficar casada, eu não tenho essa opção. E aí eu vou ter a escolha de viver uma vida difícil ou uma vida fácil. Quando eu escolho viver uma vida fácil, eu vou fazer de tudo para tornar esse casamento saudável. Eu vou nutrir, eu vou honrar, eu vou cuidar, proteger. Quando eu vou ver se vai dar certo, eu vou me preocupar só comigo. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente no relacionamento, a gente entende de verdade que casamento é um propósito. Só porque para isso eu tenho que decidir todos os dias. Viver para o meu casamento. Viver para o meu relacionamento. Eu preciso escolher viver. São escolhas. As dificuldades do nego, se eu focar nelas, eu largo ele. Se ele focar nos meus defeitos, ele me larga.
O que a gente faz? É estratégia de sobrevivência. Estratégia de sobrevivência. Eu sou apaixonada pelo Nego. E já faz 17 anos que a gente está junto. Só porque eu me esforço para ser apaixonada. É nesse... às vezes eu olho, agora a gente está assim, meio numa fase meio assim, eu digo para ele, às vezes ele chega meio sapecado do sol, assim, ele está pedreiro agora. E aí ele chega assim, eu nem olho muito assim para não desapaixonar, sabe? Ele assim com uma roupinha meio assim, meio avacalhado assim. Eu disfarço, digo, vai tomar um banho, né, pra gente, né? Aí vai lá, já bota uma outra roupa lá, vamos fluir, vamos, né? Tu precisa ser estrategista. Quando ele começa, tem dias que me dá uma vontadezinha de largar. Duvido quem não tem. Aquele dia que tá brabo, construindo, eu não tenho nada a ver com pedreiro, mas às vezes sobra para mim. Pedreiro não foi ou foi, incomodou, fez errado, não sei o que, ele chega em casa numa reina. E me dá uma vontadezinha. Mas aí eu penso, não, é só hoje, amanhã já vai estar bem. Aí eu começo a lembrar, quando a gente namorava, né? Eu busco memórias. Né? Estratégia de sobrevivência. Tu tem a escolha de focar naquele homem, daquele momento. A mulher, eu não sou chata, mas tem mulher que é, né? Tem mulher, não, tudo tá no... O Ney, quando eu vim ministrar, ele fica com lá embaixo. Quando a gente tá naquele dia, teve um dia, eu vou contar uma minha também para ele ficar mais faceiro. Teve um dia desses que quase que eu me larguei de mim mesma, assim. Eu me deu dó dele, mas não deu, foi incontrolável. Sabe aquele sentimento incontrolável? A gente tem hormônio, eu acho, sei lá o que é. É uma loucura mesmo, não sei. Eu estava num nível de irritabilidade. Ainda bem que a gente tem o equilíbrio, que dificilmente a gente se irrita junto. Então, o Nego acha graça, daí me dá uma irritação maior. Quando eu tô braba, ele acha graça. E eu não gosto que ele ache graça. E aí eu estava no nível de irritabilidade grande. Umas coisas assim, essas coisas. Também de certo era por causa da construção, nem me lembro. Eu sou boa de memória. Era alguma coisa, não deu certo, não deu como eu queria. Eu tenho assim um problema de querer que as coisas dêem do meu jeito. E não deu, eu não gosto e fico brava. E aí não deu bem certo do jeito que eu queria. E eu fiquei muito irritada. E ele chegou em casa, ele falou comigo, eu já me atravessei. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. E aí a nossa conversa durante aquele dia foi assim, difícil. E aí de noite a gente deitou, aí ele me encostou. Daí foi um problema. Aí foi um problema. Falei, hoje não. E aí ele começou a rir, mas eu não te fiz nada. Não me encosta, sai daqui, vira para o outro lado. Aí ele ria de mim, daí ele começou a me provocar. As crianças dormindo, sabe quando tá tudo certo para dar certo, mas não estava certo. Criança dormindo tudo bem cedo, estava tudo certo. E aí ele começou a me provocar e a minha vontade era de bater nele, ainda bem que eu não tenho força e deu tudo certo. Aí não aconteceu nada, ele dormiu, graças a Deus. E a gente sobreviveu, mas daí ele ria, e daí quanto mais ele achava graça, ele tentava achar graça, assim, e tentava me descontrair. E aí me deu dó, assim, no outro dia ele assim, vamos orar então para amanhã, tu amanhecer boazinha, né? Oramos pouco, no outro dia eu amanheci média. Passou uns 3 dias, assim, eu não sei até hoje o que aconteceu, não sei. Mas, enfim, sobrevivemos. Se ele focasse naquela mulher, não estaríamos aqui hoje. Porque nem eu me aguentava. E é isso que a gente tem que ter, sabedoria. Se tu pega no arranque ali, já dá uma briga.
E aí já começa o problema em cima do problema. E aí a gente tem uma questão bem relevante. Deus ama o casamento. O diabo odeia o casamento. Casamento é propósito de Deus. Se é plano de um, por que o outro vai gostar? Sabe quando tem uns políticos bem rivais? E aí o político desse ano fez um projeto top. Perdeu a eleição entre o outro, ele acaba com o projeto do desse ano? Ele não quer promover o outro. Vocês já ouviram isso? Toda eleição que troca de prefeito a gente vê, infelizmente. Casamento é meio que o projeto de Deus, que se o Satanás consegue botar um fiapo de guampa lá, ele acaba com tudo. E aí a gente tem uma palavra que confronta muito essa questão e que eu quero ler para vocês, se eu conseguir abrir. Que está lá no livro de Efésios, não precisa abrir para não alongar o tempo. Efésios, no capítulo 6 e no verso... Vou ter que levantar de novo. No verso 10, que diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas lutamos contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Vocês entenderam por que eu estava meio assim, aquele dia? Por que o nego chega brabo comigo se ele brigou foi com o pedreiro? Isso são estratégias, tentativas, sim, do inimigo de acabar com o nosso relacionamento. Pensa bem se pega um dia do nego comigo. Se pega ele brabo, comigo braba. Ah, mas já dá treta de arrancada. Nós temos que ter a sabedoria e o discernimento, o entendimento de que tem momento que é hora de recuar. E entender que plano de Deus tem sim alguém tentando destruir. Não podemos ser ingênuos de achar porque estamos na igreja, viemos no culto, estamos livres. Não estamos livres. Estamos muito pelo contrário, estamos no foco do Satanás. Quanto mais tu aparece, mais ele tenta derrubar. Quanto mais o teu casamento é referência, mais ele luta para destruir. Quanto melhor tu está, mais luta. Se não estiver atento, você vai passar. Tem um casal de amigos nossos que às vezes eles dizem assim: parece que a gente tem que passar trabalho para ser crente. Parece que para dar certo, se não passar por uma luta bem grande, a gente nunca passou, então será que a gente é obrigada a passar? Se tiver sabedoria e discernimento, de repente não precisa nem passar. Às vezes passa porque faltou sabedoria para discernir o tempo certo de recuar. E aí vai decidir com o teu próprio entendimento. E não entrega a tua vida para Deus. E faz o que tu quer, não o que é certo. E aí dá treta. E aí dá ruim. Quando a gente entende que a nossa vida vivemos na dependência de Deus, a gente consegue sim entregar e recuar na hora certa. Agir na hora certa, proteger. Mas Deus não me ajuda, mas tu fala mal do teu marido, mas tu fala mal da tua esposa. Quantos casais a gente escuta? Quando a gente se encontro de amigos, que junta lá os homens na churrasqueira e as mulheres fazendo maionese. Os homens na churrasqueira falando mal de mulher, mulher na maionese falando mal do marido que está ali. Aí tu está abrindo uma brecha, o diabo está lá feliz da vida, abanando o rabo do teu lado. É essa aí que eu pego de noite. Eu abri brecha, aí eu estou achando que a culpa é de quem? Não precisa nem o diabo entrar, eu destruo sozinho.
Então a gente tem que ter cuidado com as estratégias do inimigo. E quando a gente honra, protege, nutre e abençoa, as coisas fluem conforme a vontade de Deus. Viver o propósito não é viver sem sofrimento, sem luta, sem trabalho, mas é viver de forma satisfatória. Quando eu entendo, funcionou. Quando Deus quer nos usar para um propósito específico, Ele nos joga dentro do propósito. E nem sempre, cuidar de casais antes de estarmos aqui, fomos colocados em uma máquina de moer carne. Porque as experiências piores nós passamos antes de estar aqui. Porque Deus nos colocou dentro do propósito, antes de sairmos com feridas curadas para estar aqui. Falando com autoridade sobre é possível sim. Um casamento, nunca tivemos separados, casamento destruído a tal ponto. Mas não tivemos porque o óleo da engrenagem sempre foi o Espírito Santo. Porque senão, nós, assim como muitos de vocês, não estaria aqui. Casamento perfeito é só no Instagram. Não existe vida real em perfeição. Existem momentos muito felizes, existem momentos sim de celebração, mas as lutas são inevitáveis. E depende de nós como conduzi-las. Amém? Eu quero convidar agora vocês nesse momento, não precisa levantar, não precisa vir aqui na frente fazer declaração de amor, nada disso. Eu só quero convidar vocês a aproveitar o escurinho, ficar um de frente para o outro, só eu que estou vendo, fico tranquilos, eu não vou ficar olhando para vocês. E a gente vai, algumas questões que eu gostaria que vocês refletissem com o casal, com o par de vocês. Quem está sozinho, porque eu vi que tem algumas pessoas que o marido está viajando, a mulher não está aí, que estão sozinhos, esse para, fecha o olho, fica pensando, reflete um pouquinho sobre o seu relacionamento. E pensa em tudo que a gente falou até aqui. E assim, eu fiz algumas perguntinhas aqui para que eu pudesse desenvolver essa fala, que eu vou ler para vocês. Qual é o meu foco no meu relacionamento? Qual é o meu propósito, o meu objetivo enquanto esposa do nego? Qual é o meu propósito como mulher aqui nessa sociedade tão difícil de falar de um casamento bem-sucedido? Quando eu falo algumas coisas para amigas que não têm o entendimento, elas dizem assim, mas tu é boba mesmo, né? Largou, tu vai ver. Daqui a pouco o nego não resolve não te dar mais as coisas e daí tu está sem o teu dinheiro. Porque agora tudo tem que pedir para ele. O meu propósito é esse. Cuidado com suas conselheiras e seus conselheiros. O bar, homens, o futebol, não generalizando, mas aquele futebol do churrasco e da cerveja, aquele grupo de amigos que quer te levar para lugares que não são certos, esses são os conselheiros do Satanás. Mulheres em rodas de mulheres solteiras, conselheiras. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Eu não estou dizendo que tem que abandonar os amigos e nunca mais. Cuidado. O que tem que estar saindo com mulher solteira, mulher casada? Está namorando para casar, já começa a te preparar. Ai, mas é que as minhas amigas vão. Agora eu não posso fazer mais nada, não. Não pode. Esse tipo de coisa não. Aí começa aí com as mulheres solteiras começam a dizer, tu viu, daqui a pouco, tu não vai mais poder vir. Porque por nada o fulano não deixa. Quer ver eu ficar com é quando o nego vai em algum lugar que aí eu escuto às vezes os áudios, não que eu queira, assim, eu escuto por acaso, assim. Eu escuto os áudios às vezes que eles dizem assim, a Raquel não deixou, a minha vontade, sabe aquelas mulheres que pegam o celular e faz os áudios? Me dá vontade. Só não faço que o nego vai, né? Eu acho que ele não vai gostar. Mas me dá vontade. Não vai vir. A Raquel não deixou, É. Lá na escola
professor, gente do céu. Não vou falar. Tem grupos de vínculos onde tem muito homem. Um lugar com muito homem, um lugar com muita mulher é um problema. Ai, vamos sair um pouquinho depois da escola. Vamos, o que tem? Ai, dá só uma saidinha. Ai, é só dizer que tem uma reunião. Ô, Satanás. Isso não são conselheiras do Satanás? Aí tu, pois é, mas daí, né? Não, eu vou dizer que eu vou tomar um café. Não, mas daí se tu disser que tu vai tomar um café, ele por nada conversa com o meu, vai dizer que vai tomar um café, o meu não deixa, tu tem que dizer que tinha reunião. Daí outro não vai, daí, mas também é insuportável, nunca quer nada. Cuidado com os vínculos. Pode ter vínculo? Pode, mas escolhe, seleciona. E a reflexão é, qual é o teu propósito? O que você tem feito para alinhar a vontade de Deus à sua? Tem interesse em que a vontade de Deus seja a sua vontade? Você tem sido mulher que edifica? Mulher sábia? A mulher de provérbios? Ou você tem sido a tola? Homem, você tem protegido a sua esposa? Tem cuidado? Tem amado como Cristo amou a igreja? Amar a mulher como Cristo amou a igreja, ponto, não precisa dizer mais nada. Se não tem amado, não exige que ela respeite. Qual foi a última vez que... Dois pontos. Qual foi a última vez que você, casal, parou para falar de si? Para falar de vocês. Para falar de como tá, para ouvir o outro. Como é que tu tá? Tá bem? O que tu tá achando desse tempo que nós estamos vivendo? Quando paramos para fazer isso? Qual foi a última vez que vocês saíram sozinhos para namorar? Não é só namorar é namorar de dar mão, de sair para passear de mão dada, de jantar, sozinho. Teve uma fase da nossa vida que nós só saímos em bando. Mas depois eu descobri por quê. Porque quando nós saímos sozinhos, nós nem tinha assunto. Daí a estratégia era, convida todo mundo. Vamos viajar? Bando. Vamos passear? Bando. Vamos jantar? Bando. Saía sozinho? Mudo. Tu tem que desenvolver essa habilidade. Sai sozinho, olha no olho. Quando o Jefferson fez a dinâmica de olhar no olho, a gente deu uma espiadinha. A gente sempre faz isso. Tem gente que não sabe olhar no olho. Salvo os causos de autista. Se tem algum, tá tudo bem. Tem que saber olhar no olho. Tem vergonha do marido, da mulher. Agora, meu Deus do céu. Daí é só no escuro? Tem que olhar no olho, falar uma coisinha bonita. Meu Deus, se manda fazer uma declaração de amor, se joga no chão, da vergonha. Olhar no olho e falar, que linda que tu tá. A gente acha graça, né, às vezes. O nego ali me olhou e disse assim, ai, minha gordinha. Eu disse, eu te avanço. Era um elogio aí, feliz. Aí eu não consegui mais me concentrar, já me deu. Quando é que a gente para fazer graça? Às vezes o nego lá em casa, ele faz umas coisas assim, aí a Lara, eu digo, ai Lara, olha o teu pai. Dela diz assim, ninguém mandou casar com um engraçadinho. Será que a gente se diverte? Será que a gente acha graça de um do outro? A gente ri da piada do outro, mesmo que seja sem graça, tem que rir. Né? Se a gente não rir, quem é que vai rir? Então a gente tem que colaborar. E aí a gente faz essa reflexão. E aí agora a gente vai dar 30 segundos, bem bondosa, para olhar no olho. Eu vou ficar aqui cuidando quem é que não consegue.
Vocês vão ter a tarefa, e eu prometo que é só essa, porque a gente já está finalizando, tarefa de olhar no olho e falar uma coisa boa que a pessoa tem. Procura que tem. Uma coisa boa, é trabalhador, é bonito, é cheiroso. Um pro outro, tá? Vamos lá. Vai lá, Ismael, canta aí um Roberto Carlos. Então, deu certo? Amém? Era 30 segundos, deu até 40. Vamos lá, olha no olho. Se é casado, pode beijar na boca, só casado. Eu vou até o fim, por causa deste amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limites. Eu vou até o fim, por causa deste amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limite. Presta bem atenção na letra da música, né? Ó. Eu vou até o fim, por causa deste amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limite. E é verdade? Não temos que ter limites, né? Com o nosso marido, com a nossa esposa, nós temos que ir até o fim. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus para o casamento. Não tem outro plano, não tem plano B, é um só, é ir até o fim. Antes de encerrar, eu quero chamar aqui na frente um casal, eu não vi eles aí, mas eu vou arriscar. O Márcio e a Michele, eles estão aí? Não? Não? Ah, o Márcio pode vir aqui, aonde? Eu não estou enxergando. Pode vir aqui na frente. O Márcio e a Michele, a gente quer honrar a vida deles, porque essa semana eu fiquei sabendo, eles vão ficar com um pouquinho de vergonha, mas me perdoem, é por uma boa causa. Pode subir aqui. Se desmaiar, a gente junta, tá tudo bem. Eu fiquei sabendo que o Márcio e a Michele estão celebrando agora por esses dias. A gente sempre tem os informantes, é muito importante. Que eles estão celebrando 20 anos de casada, é isso? E a gente conhece, né, o Márcio e a Michele a vida inteira, assim. E eu quis muito trazer vocês aqui na frente para honrá-los. Porque há poucos dias a gente viveu o batismo deles aqui, né? Eles são um casal que a gente acompanha de perto.
E a gente tem visto o que Deus está fazendo na vida deles. Né? E é possível. Quem está vindo aqui pela primeira vez, quem está num casamento capenga, tem que entender uma coisa. Existe o casamento antes de Deus e existe um casamento depois de Deus. É vida nova e vida nova é tudo novo. Ah, eles agora estão perfeitos? Nem esperamos isso. Mas eles estão aqui, juntos, continuam lutando, eles têm os filhos, eles passaram muitos perrengues, né? Eles tiveram uma situação com a menina de vocês há quanto tempo? Há 10 anos eles tiveram um acidente bem grave com a filha deles. Passaram um período de quase perder um filho, E Deus tinha um plano, Márcio e Michele, para vocês estarem aqui hoje. E vocês estarem aqui celebrando. E nós glorificamos a Deus. Através da vida do Márcio e da Michele, eles representam casais restaurados que estão aqui nessa noite. E eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Meu esposo pode vir aqui para a gente orar com eles. A gente vai orar e abençoar, consagrar, renovar os votos. Eu já me deu vontade de fazer assim um evento, mas daí não dava tempo, né? Mas a gente quer dar o melhor presente para eles, que é a oração da igreja. Eu quero convidar a igreja a estender as mãos para cá, junto com a gente, para a gente abençoar esse casal e a gente agradecer a Deus pela vida deles. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela vida do Márcio, da Michele, por esses 20 anos de história desse casal, que é um casal extraordinário. Nós consagramos a vida do Márcio e da Michele a Ti, Senhor. E nós declaramos que daqui para frente eles vão viver ainda mais o Teu amor, Senhor. Nós declaramos que eles estarão aqui testemunhando com as próprias palavras o que o Senhor tem feito. E nós declaramos os filhos, nós declaramos a descendência deles, representada por esse casal que se posicionou e decidiu estar aqui, Senhor. Nós honramos a vida deles, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse casal? Pode ficar de pé. E agora, nesse momento, a gente já vai encerrar e dizer que aproveitem esse restinho de noite. A intenção era terminar antes. Valeu, a gente tinha ensaiado, né? E a gente, porque a dinâmica sempre ocupa um pouquinho mais de tempo. Não é culpa minha, é culpa da Alce, né? Quero deixar bem claro isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E a gente, então, encerra. A gente vai tocar um louvor e a gente vai agradecer a Deus por cada família. Eu quero convidar vocês agora a abraçar o seu marido, a sua esposa, para que a gente ore uns pelos outros. Abençoa o teu marido durante esse louvor, abençoa a vida dele, abençoa a tua esposa, para que a gente possa sair daqui apaixonados uns pelos outros e que a gente saia daqui renovado e restaurado. É o desejo do nosso coração, é o desejo de Deus para cada casal que está aqui. Fique até o final do louvor para depois a gente encerrar todo mundo junto. Que o Senhor Deus te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém.
o Senhor Deus te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derrame até 1000 Declare gerações, isso para sua casa. tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, e é contigo, e é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti. Glória a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento tão especial. Nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos a Deus por cada pastor dessa igreja que está aqui, nos dando apoio, intercedendo pelo nosso ministério. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, presidentes dessa igreja, que estão em descanso, num tempo precioso com a família, colocando em prática aquilo que a tua palavra diz, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério, a nossa família é a prioridade. Entre estar na igreja e estar com a família, numa necessidade de escolha, é necessário sim estar com a família. Nós temos que entender que estar com Deus, congregar em uma igreja é essencial. Mas nós temos que entender que isso não pode tirar o lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Nós entendemos que Deus está acima de tudo e de todos. Abaixo dele é a nossa casa, a família que o Senhor deu para nós cuidar. E então congregamos, nos responsabilizamos pelo nosso papel, mas isso não pode tirar o tempo todo da nossa família, porque não é de Deus. Quando isso ocupa todo o nosso tempo, não é saudável aos olhos de Deus. Obrigada, pastores, pastor Rafa, pastora Gabi, pastor Sérgio, pastora Cida, todos os pastores desse ministério que estão aqui. Muito obrigada por estarem aqui, a igreja, os visitantes. Agora nós temos, na saída, vai ter uma balinha para sair com um bafinho bom, né? E lá, o Alta Tensão preparou uns bombons, eles estão... Não tem? Não preparou nada. Preparou. Eles prepararam, mas não trouxeram. É domingo, parece que vai ter, né? Outro dia. O que a gente tem, então, é uma balinha lá na saída
para vocês sair bem cheirosinho. É a saída lá na saída lateral. A da frente está fechada, né? Tá? Eu não entendi, não estou enxergando. A foto, a Alce lá com o celular fazendo assim, eu vou saber o que é isso. Eu sou meio lenta. Tem um painel bem lindo lá que a gente preparou com muito tempo, 15 minutos. E a gente preparou com muito amor tudo isso que aconteceu aqui hoje. Passe lá, bate uma foto, posta, marca a igreja, a gente vai repostar para a gente agradecemos a Alce e o Jefferson, que são os decoradores oficiais. Vamos encerrar com aquilo que nós declaramos todo o tempo. Quem é o rei da nossa vida, dos nossos casamentos? Jesus Cristo é? Rei. Jesus Cristo é? Rei. Ele é? Rei. Boa noite, vão namorar. Eu me lembro bem da primeira vez que eu te vi.